Começamos o vídeo com o John abordando essa moça para aplicar o teste da interesseira. Ele se aproxima dela e pergunta como ela vai, e depois dela falar que está bem, John pergunta se pode ajudá-la em troca de pegar o telefone dela. Porém, a mulher fala que não precisa da ajuda dele. Então, John fala que mudou para a cidade faz pouco tempo e que não conhece ninguém aqui, e pergunta se ela não gostaria de sair com ele para dar uma volta em seu carro e tomar uma bebida. Porém, a garota fala que é casada e que é fiel ao seu marido. John então pergunta se ela é mesmo casada e ela responde que sim. O YouTube então pergunta se não pode pegar pelo menos o Instagram dela para eles serem amigos. Mas novamente ela responde que não e manda ele ir embora. Em seguida, chega um funcionário do YouTube com seu carro se passando por seu motorista. E é aí que a mágica acontece. A mulher pergunta se o carro é dele. O YouTuber confirma que sim. A mulher já começa a mudar o jeito dela e fica mansinha com o YouTuber. Então a mulher começa a puxar conversa com ele e dá a volta e começa a falar com o YouTuber. Em seguida, ela fala que está livre e não tem planos para hoje. John então a questiona, dizendo que ela disse que era casada. Ela fala que não é casada ainda e que é solteira. O YouTuber pergunta por que ela mentiu e ela fala que só estava brincando com ele. Então, nessa hora, John diz a verdade, que ele é um YouTuber e que ele caça garimpeira de ouro e que ela só está falando com ele por causa do carro e que ela viu que ele tem dinheiro. Ele fala que não sai com a interesseira e acelera seu Corvette e deixa ela ali sozinha e ela acaba se dando mal. O vídeo começa com o caçador Nair abordando essa jovem em um posto de gasolina. Ele pergunta como ela está, se apresenta para ela e fala que é um prazer conhecê-la. Em seguida, ele fala que viu ela dentro da loja e tinha que vir falar com ela porque achou ela muito linda. E se não viesse, ele ia se arrepender. A garota agradece o elogio. Ele fala que ele é um cavaleiro e abastece o carro para ela. Ele pergunta de onde ela é e a garota fala que é de Houston. O YouTube pergunta se pode pegar o número dela. Ela fala que sim e rapidamente ele anota o número dela sem nenhuma dificuldade. Ele pergunta se ela tem namorado ou se está solteira. Ela responde que não tem namorado. Em seguida, ele pergunta o que ela faz e ela responde que trabalha com música. Na sequência, ele pergunta se ela tem um tempinho agora e convida ela para entrar no seu carro para eles conversarem lá dentro e que lá ele pode ouvir a música dela. A garota topa e vai com ele até o carro e fica admirada depois de saber que ele tem um Corvette. Dentro do carro, ele pergunta quanto tempo ela trabalha com música. Ela responde que já faz mais de 1 ano e que antes ela não levava tão a sério. Em seguida, ela passa o telefone para ele escutar as músicas dela. O YouTube começa a ouvir suas músicas e fala que é muito boas e que gostou muito. Em seguida, ele chama ela para descer do carro porque precisa dizer algo a ela. Em seguida, ele fala que ele é um YouTuber famoso e que caça garimpeiras de ouro e que ela não é interesseira e que ela passou no seu teste e mostra para ela a câmera que está gravando. A garota fica muito surpresa com tudo. Ele explica que muitas mulheres não passam no teste e demonstram ser garimpeiras de ouro, sempre quando vê o seu carro de luxo. Mas ela foi diferente, então ele termina o vídeo elogiando a garota.
O vídeo começa com Luke e Fresh esperando passar alguma mulher para aplicar o teste da interesseira. Assim que passa duas garotas, eles começam a abordá-la. Luke pergunta aonde ela vai e tenta se apresentar. Elas respondem que estão indo almoçar. Então Fresh convida elas para almoçarem junto com eles e que elas podem ir no carro deles. Porém, elas dizem ter namorado e falam que vão encontrar com eles agora. Luke pergunta quanto tempo elas namoram e uma das meninas fala que já tem mais de 1 ano e meio. Então, ela sai andando e deixa ele falando sozinho. Então, depois de tomarem um fora, os dois sentam no capuz da Lamborghini e é aí que a mágica acontece. As duas garotas, quando vê os caras de nave, na mesma hora voltam e perguntam se é nesse carro que eles vão levá-las para almoçar. Luke responde que sim. Então, elas falam que aceitam almoçar com eles. Porém, Fresh a questiona perguntando se elas têm mesmo namorado e pede para elas dar uma voltinha. Uma delas responde que não, que estão solteiras e só falaram aquilo porque não queria nada com eles, mas agora mudaram de ideia. Então, eles chamam elas para virem com eles e começam a ir em direção a outro carro que não é a Lamborghini. Mas as duas começam a perguntar se a Lamborghini não é deles e Luke fala que não. Elas então falam que não vão mais e tentam ir embora novamente. Mas os dois youtubers então abrem a porta da Lamborghini e fazem elas mudarem de ideia novamente. Então, eles falam que estavam brincando e que vão levá-las para almoçar no melhor restaurante. Os dois youtubers falam que depois que eles almoçarem, vão levá-las para a casa deles. E elas aceitam o convite e falam que lá tem muita piscina, muita bebida e que elas vão curtir. E em seguida mostra para elas $500 mil no porta-mala do carro. E impressionam ainda mais as duas garotas que ficam pedindo para entrar no carro. Então ele abre a porta da máquina e deixa elas sentirem o gostinho de estarem numa Lamborghini. Quando elas saem do carro, eles começam a questionar por que elas não quiseram nada com eles e falaram que tinha namorado no início quando eles foram falar com elas. As duas inventam uma desculpa esfarrapada e falam que acharam que eles eram muito novos para elas. Mas depois mudaram de ideia porque eles impressionaram elas. Então Luke fala que eles têm que dizer a verdade, que elas são gold diggers e que ele não sai com interesseiras. E que tem uma câmera ali gravando e que elas vão ficar famosas no YouTube. E fala pra elas dar um oi pra câmera. Então as duas saem todas sem graça e acabam se dando mal. Iniciamos o top 3 com o caçador de interesseira Joel, que ele avista essas duas garotas passando pelo parque. Então ele se apresenta, fala seu nome e pergunta se está tudo bem e qual o nome delas. Elas falam que se chama Ariana e Ariel e falam que está tudo bem. Ele pergunta a elas onde elas estão indo e o que elas vão na tarde de sábado fazer. Elas respondem que estão indo para casa. Então ele pergunta se elas moram juntas e se são namoradas. E elas falam que são irmãs. Então Joel as convida para dar um passeio. Elas respondem que não podem ir porque elas têm compromisso e vão para casa se arrumar. Então Joel vai em direção à Lamborghini e é aí que a mágica acontece.
Elas já estavam bem distante, mas quando olham para trás e veem Joel em sua super máquina, elas voltam para trás na mesma hora. Elas perguntam se esse é o seu carro. Ele fala que sim, que esse é um dos seus carros e que ele tem uma coleção de carros luxuosos. Então Joel fala para elas se elas gostariam de entrar no carro. Elas respondem que sim, que quer dirigir o carro dele e que elas nunca entraram no carro como esse. E elas falam que agora esse é o carro delas. Então Joel fala para elas que elas podem dirigir o seu carro, mas o que ele vai ganhar em troca disso, porque elas não aceitaram seu pedido de irem dar uma volta com ele. Elas respondem que vão ser bem generosas com ele e que ele pode escolher uma ou até as duas de uma vez. Então Joel fala que vai levá-las para casa e que lá tem outros carros de luxo e que elas vão adorar e que os três vão se acabar de tanto se divertirem. Na sequência, Joel pergunta por que elas não quiseram sair com ele antes de verem o seu carro. Elas respondem que da mesma maneira que os homens gostam de mulheres bonitas e desenhadas, elas também gostam de carros bonitos e homens com dinheiro. E também que tudo não vai passar de uma simples troca entre eles. Então, elas entram no carro de Joel e falam que vão para a casa dele. Na sequência, Joel arranca seu Corvette e finge que vai levá-las até a sua casa. Mas o que elas não sabem é que ele apenas deu uma volta no quarteirão e as deixou no mesmo lugar. Ele fala que elas não vão andar, não vão dirigir e muito menos vão até a sua casa, porque ele não fica com mulheres escavadoras de ouro e manda elas dar o fora do seu carro. E dessa vez as interesseiras se deram mal. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e vamos pro próximo. O vídeo começa com Naya abordando essa mulher em um posto de gasolina. Ele pergunta se assustou a garota e ela responde que sim. Ele pede desculpas e fala que se chama Naya e se apresenta para ela. E depois dela falar o seu nome, ele pergunta se ela precisa de ajuda. E ela responde que não precisa da ajuda dele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o Instagram dela, mas ela fala que não tem Instagram. O YouTube fala que todo mundo tem Instagram e pergunta por que ela não pode passar. Ela fala que realmente não tem. Então, ele pergunta se pode pegar o número dela. Ela fala que não, porque o celular dela nem está funcionando e deixa claro que não quer nada com ele. Então ele pergunta se ela vai continuar tratando ele assim. Ela fala que ele não faz o tipo dela e manda ele cair fora. Sendo assim, ele vai até o seu glorioso Corvette e é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela vê a burrada que está fazendo e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. Em seguida, ele confirma que o carro é dele e agora consegue pegar o número dela e seu Instagram, e já nem parece a mesma garota de antes. Então, ele pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido e veio falar com ele. Ela fala que nunca andou em um carro desse e que o julgou mal e que ele é bem melhor do que ela imaginou. Em seguida, ele abre a porta do Corvette para ela entrar e ela, muito interessada, não perde tempo e entra para se sentar no carro. E mal sabe ela que vai se dar muito mal. Dentro do carro, ele fala que tem uma cobertura aqui perto e pergunta se ela quer vir com ele. Ela responde que sim e fica animado para ir para casa dele. Porém, ele fala que tem que ser sincero e que já não está gostando mais dela igual quando a viu, porque ela demonstrou ser uma interesseira. Ela fala que só gostou do carro dele.
Ele fala que ela mentiu sobre suas redes sociais e de não ter telefone e manda ela sair do carro. Então, ela desce do carro revoltada, mas acaba se dando mal. O vídeo começa com Kilo abordando essa jovem. Ele pede licença e fala que ela está muito linda e pergunta como ela está. Ela fala que está bem, mas ela tem namorado. O youtuber se apresenta para ela e pergunta se ela realmente tem namorado, e ela responde que sim. O youtuber fala que só ia perguntar onde fica o Starbucks, porém ela fala que o namorado dela fica bravo se ela conversar com outros homens. O youtuber pergunta se ela não pode passar seu Instagram e ela fala que não, que ela tem que ir embora. Ele pergunta se ela pode pelo menos mostrar a direção. Ela fala que não e que já disse que o namorado dela é muito ciumento. Kilo então fala que vai perguntar a última vez se ela não pode passar o número para eles conversarem depois. E não precisa do namorado dela ficar sabendo. Porém, ela manda ele ir embora. Sendo assim, ele vai em direção à sua BMW. E é aí que a mágica acontece. Como vocês viram, ela vai correndo atrás dele e pergunta se o carro é dele. O YouTube confirma que sim e pergunta se ela gosta. Ela fala que gostou muito do carro. Então ele pergunta se ela pode mostrar o caminho para ele. E na mesma hora ela fala que sim e entra no carro com ele. Mas mal sabe ela que vai se dar muito mal. Dentro do carro, ela fala que é de Houston. O YouTube pergunta por que ela mudou de ideia. E ela fala que tem 1 hora para sair com ele para depois encontrar com seu namorado. E fala que gostou dele de verdade. Em seguida, o YouTube chama ela para fora do carro para tirar algumas fotos com ela. Então, ele elogia as tatuagens dela enquanto ele tira as fotos para ela. E fala que vão bombar nas redes sociais porque estão ficando ótimas. Na sequência, ele fala que está caçando garimpeira de ouro e que ele encontrou uma. Ele diz a ela que ela é uma garimpeira de ouro. Ela fala que não é assim. O youtuber fala que foi só ela ver o carro dele que ela mudou de ideia. Ele fala que não quer mais nada com ela e manda ela ir embora porque ele não sai com interesseira. Então ela vai embora toda sem graça, mas acaba se dando mal. O vídeo começa com Naya, que aborda essa bela jovem para fazer o teste da interesseira. Ele se apresenta e pergunta qual o seu nome. Então ela fala que se chama Henry. Naya fala que ela está linda demais e começa a fazer cantadas para a garota. Em seguida, ele pergunta onde ela está indo. E ela fala que está indo ver sua mãe e que depois vai fazer algumas compras. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e que está tentando fazer amizades e seria bom tê-la como uma amiga, e pede para ela passar o seu Instagram. Então, ele passa o telefone para ela anotar o seu Insta. Então, Naya pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Na sequência, ela pergunta se ele está tentando vir com ela. Naya fala que seu carro está logo ali na frente e que eles podem ir no seu carro. Ela então concorda com ele e eles vão conversando até onde está a Lamborghini do youtuber. Quando ela vê que ele está com uma Lamborghini, ela fala que gostou muito do carro dele. Depois de ver a condição financeira do youtuber, ela pergunta com o que ele trabalha.
Nair fala que ele é um empresário e tem uma grande empresa e que trabalha com ações e criptomoedas e que tem ganhado muito dinheiro com isso. Além disso, ele explica que tem outros carros e que esse é apenas um carro da sua grande coleção e deixa a garota ainda mais impressionada. Em seguida, ele pergunta se ela já esteve em uma Lamborghini antes e ela responde que não. Então ele chama ela para entrar no carro e curtir a Lamborghini pela primeira vez e que lá dentro eles podem conversar melhor. Ele dá a volta e fala que essa garota já está na dele. Dentro do carro, ele fala que está procurando uma namorada para acompanhar ele nas suas viagens e que ele gostou dela e por isso veio falar com ela. A garota fala que achou ele gente boa e que eles podem se conhecer melhor e que talvez possa rolar alguma química. Em seguida, ela pergunta o que ele gostaria de fazer e ele fala que eles podem arrumar comida e depois irem para sua cobertura que ele tem aqui na cidade. Ela concorda com ele e fala que gostaria de conhecer sua casa e seus outros carros. Em seguida, ele pega o telefone e tenta ver as fotos do perfil dela no Instagram, porém ela fala que seu perfil é privado e vai aceitá-lo depois. Então Nair fala para eles não perderem mais tempo e irem comprar comida para irem para a sua cobertura. Então ele pede para ela colocar o cinto e como dá para ver, a garota parece mesmo ter gostado dele e não foi muito interesseira. E temos mais uma garota que passou no teste. O vídeo começa com Nate abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele pergunta como ela está, diz o seu nome e se apresenta e tenta segurar a mão dela, mas ela não gosta nada disso. Ele pede para falar com ela e pergunta se ela tem namorado. Ela fala que tem namorado e sai andando. O YouTube então, depois de levar um fora, vai em direção ao seu Corvette C8. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a mulher vê aquela cor vermelha da máquina ofuscando seus olhos, ela não resiste e já vai logo de cara perguntando que carro é esse e que ela gostou muito. Nate fala que é um Corvette e diz a ela para ela passar o seu telefone para ele, embora ela tenha um namorado. Ela diz que é complicado e Nate fala para ela que não tem problema. O youtuber fala que só está tentando fazer novas amizades e por isso foi falar com ela. Ele fala que gostou da tatuagem dela e fala que só tá faltando o nome dele tatuado. Então, de forma bem humorada, ele tira sorrisos da garota e a faz rir. Em seguida, ele chama ela para entrar no Corvette e fala que ela vai gostar mais ainda. Dentro do Corvette, o YouTube pergunta quanto tempo ela está namorando e ela fala que é apenas 6 meses. Nate fala que é muito recente, que não é nada a sério. A garota fala que é sim sério. Ele então fala que gostou dela e queria que ela fosse sua namorada. Ela fala que já tem namorado. Então Nate pergunta o que ela veio fazer no carro dele. Ela fala que eles podem ser amigos. O YouTube fala que eles podem ser amigos, mas que ele quer algumas vantagens nessa amizade. Ele explica que ela ia ganhar o que ela quisesse e que ele ia dar o dinheiro que ela precisasse.
A garota fala que isso parece ser bom e ela pega na mão dele e concorda com ele. Para deixar a garota ainda mais impressionada, ele diz a ela que ganhou muito dinheiro com criptomoeda e agora está bilionário. Ele fala que tem mais de 10 carros na sua garagem da sua casa. Nesse momento, ela fala que não tem namorado e só disse aquilo porque não queria falar com ele. O youtuber questiona por que ela mentiu em ter namorado e ela tenta dar uma desculpinha esfarrapada. Então nessa hora, Nate fala que ela é uma interesseira e que é só por isso que ela mentiu ter namorado. Ela fica nervosa e fala que vai descer do carro e fica dizendo pra ele deixar ela descer do carro. Nate fala que é só ela procurar que ela vai achar o lugar de abrir a porta. A seguir, ela desce do carro revoltada e o youtuber deseja um bom dia e ela fala para ele ir para aquele lugar da casa da mãe Joana. O vídeo começa com Naya abordando essa mulher em um posto de gasolina. Ele pergunta se assustou a garota e ela responde que sim. Ele pede desculpas e fala que se chama Naya e se apresenta para ela. E depois dela falar o seu nome, ele pergunta se ela precisa de ajuda. E ela responde que não precisa da ajuda dele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o Instagram dela, mas ela fala que não tem Instagram. O YouTube fala que todo mundo tem Instagram e pergunta por que ela não pode passar. Ela fala que realmente não tem. Então, ele pergunta se pode pegar o número dela. Ela fala que não, porque o celular dela nem está funcionando e deixa claro que não quer nada com ele. Então, ele pergunta se ela vai continuar tratando ele assim. Ela fala que ele não faz o tipo dela e manda ele cair fora. Sendo assim, ele vai até o seu glorioso Corvette e é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela vê a burrada que está fazendo e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. Em seguida, ele confirma que o carro é dele e agora consegue pegar o número dela e seu Instagram, e já nem parece a mesma garota de antes. Então, ele pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido e veio falar com ele. Ela fala que nunca andou em um carro desse e que o julgou mal e que ele é bem melhor do que ela imaginou. Em seguida, ele abre a porta do Corvette para ela entrar e ela, muito interessada, não perde tempo e entra para se sentar no carro. E mal sabe ela que vai se dar muito mal. Dentro do carro, ele fala que tem uma cobertura aqui perto e pergunta se ela quer vir com ele. Ela responde que sim e fica animado para ir para casa dele. Porém, ele fala que tem que ser sincero e que já não está gostando mais dela igual quando a viu, porque ela demonstrou ser uma interesseira. Ela fala que só gostou do carro dele. Ele fala que ela mentiu sobre suas redes sociais e de não ter telefone e manda ela sair do carro. Então, ela desce do carro revoltada, mas acaba se dando mal. O vídeo começa com Kilo abordando essa jovem. Ele pede licença e fala que ela está muito linda e pergunta como ela está. Ela fala que está bem, mas ela tem namorado. O youtuber se apresenta para ela e pergunta se ela realmente tem namorado, e ela responde que sim. O youtuber fala que só ia perguntar onde fica o Starbucks, porém ela fala que o namorado dela fica bravo se ela conversar com outros homens. O youtuber pergunta se ela não pode passar seu Instagram e ela fala que não, que ela tem que ir embora. Ele pergunta se ela pode pelo menos mostrar a direção.
Ela fala que não e que já disse que o namorado dela é muito ciumento. Kilo então fala que vai perguntar a última vez se ela não pode passar o número para eles conversarem depois. E não precisa do namorado dela ficar sabendo. Porém, ela manda ele ir embora. Sendo assim, ele vai em direção à sua BMW. E é aí que a mágica acontece. Como vocês viram, ela vai correndo atrás dele e pergunta se o carro é dele. O YouTube confirma que sim e pergunta se ela gosta. Ela fala que gostou muito do carro. Então ele pergunta se ela pode mostrar o caminho para ele. E na mesma hora ela fala que sim e entra no carro com ele. Mas mal sabe ela que vai se dar muito mal. Dentro do carro, ela fala que é de Houston. O YouTube pergunta por que ela mudou de ideia. E ela fala que tem 1 hora para sair com ele para depois encontrar com seu namorado. E fala que gostou dele de verdade. Em seguida, o YouTube chama ela para fora do carro para tirar algumas fotos com ela. Então, ele elogia as tatuagens dela enquanto ele tira as fotos para ela. E fala que vão bombar nas redes sociais porque estão ficando ótimas. Na sequência, ele fala que está caçando garimpeira de ouro e que ele encontrou uma. Ele diz a ela que ela é uma garimpeira de ouro. Ela fala que não é assim. O YouTuber fala que foi só ela ver o carro dele que ela mudou de ideia. Ele fala que não quer mais nada com ela e manda ela ir embora porque ele não sai com interesseira. Então ela vai embora toda sem graça, mas acaba se dando mal. O vídeo começa com Naya, que aborda essa bela jovem para fazer o teste da interesseira. Ele se apresenta e pergunta qual o seu nome. Então ela fala que se chama Henry. Naya fala que ela está linda demais e começa a fazer cantadas para a garota. Em seguida, ele pergunta aonde ela está indo. E ela fala que está indo ver sua mãe e que depois vai fazer algumas compras. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e que está tentando fazer amizades e seria bom tê-la como amiga, e pede para ela passar o seu Instagram. Então, ele passa o telefone para ela anotar o seu Insta. Então, Naya pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Na sequência, ela pergunta se ele está tentando vir com ela. Naya fala que seu carro está logo ali na frente e que eles podem ir no seu carro. Ela então concorda com ele e eles vão conversando até onde está a Lamborghini do YouTuber. Quando ela vê que ele está com uma Lamborghini, ela fala que gostou muito do carro dele. Depois de ver a condição financeira do YouTuber, ela pergunta com o que ele trabalha. Naya fala que ele é um empresário e tem uma grande empresa e que trabalha com ações e criptomoedas e que tem ganhado muito dinheiro com isso. Além disso, ele explica que tem outros carros e que esse é apenas um carro da sua grande coleção e deixa a garota ainda mais impressionada. Em seguida, ele pergunta se ela já esteve em uma Lamborghini antes e ela responde que não. Então ele chama ela para entrar no carro e curtir a Lamborghini pela primeira vez e que lá dentro eles podem conversar melhor. Ele dá a volta e fala que essa garota já está na dele. Dentro do carro, ele fala que está procurando uma namorada para acompanhar ele nas suas viagens e que ele gostou dela e por isso veio falar com ela.
A garota fala que achou ele gente boa e que eles podem se conhecer melhor e que talvez possa rolar alguma química. Em seguida, ela pergunta o que ele gostaria de fazer e ele fala que eles podem arrumar comida e depois irem para sua cobertura que ele tem aqui na cidade. Ela concorda com ele e fala que gostaria de conhecer sua casa e seus outros carros. Em seguida, ele pega o telefone e tenta ver as fotos do perfil dela no Instagram, porém ela fala que seu perfil é privado e vai aceitá-lo depois. Então Nair fala para eles não perderem mais tempo e irem comprar comida para irem para sua cobertura. Então ele pede para ela colocar o cinto e, como dá para ver, a garota parece mesmo ter gostado dele e não foi muito interesseira. E temos mais uma garota que passou no teste. O vídeo começa com Nate abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele pergunta como ela está, diz o seu nome e se apresenta e tenta segurar a mão dela, mas ela não gosta nada disso. Ele pede para falar com ela e pergunta se ela tem namorado. Ela fala que tem namorado e sai andando. O YouTube então, depois de levar um fora, vai em direção ao seu Corvette C8. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a mulher vê aquela cor vermelha da máquina ofuscando seus olhos, ela não resiste e já vai logo de cara perguntando que carro é esse e que ela gostou muito. Nate fala que é um Corvette e diz a ela para ela passar o seu telefone para ele, embora ela tenha um namorado. Ela diz que é complicado e Nate fala para ela que não tem problema. O youtuber fala que só está tentando fazer novas amizades e por isso foi falar com ela. Ele fala que gostou da tatuagem dela e fala que só tá faltando o nome dele tatuado. Então, de forma bem humorada, ele tira sorrisos da garota e a faz rir. Em seguida, ele chama ela para entrar no Corvette e fala que ela vai gostar mais ainda. Dentro do Corvette, o YouTube pergunta quanto tempo ela está namorando e ela fala que é apenas 6 meses. Nate fala que é muito recente e que não é nada a sério. A garota fala que é sim sério. Ele então fala que gostou dela e queria que ela fosse sua namorada. Ela fala que já tem namorado. Então Nate pergunta o que ela veio fazer no carro dele. Ela fala que eles podem ser amigos. O YouTube fala que eles podem ser amigos, mas que ele quer algumas vantagens nessa amizade. Ele explica que ela ia ganhar o que ela quisesse e que ele ia dar o dinheiro que ela precisasse. A garota fala que isso parece ser bom e ela pega na mão dele e concorda com ele. Para deixar a garota ainda mais impressionada, ele diz a ela que ganhou muito dinheiro com criptomoeda e agora está bilionário. Ele fala que tem mais de 10 carros na sua garagem da sua casa. Nesse momento, ela fala que não tem namorado e só disse aquilo porque não queria falar com ele. O youtuber questiona por que ela mentiu em ter namorado e ela tenta dar uma desculpinha esfarrapada. Então nessa hora, Nate fala que ela é uma interesseira e que é só por isso que ela mentiu ter namorado. Ela fica nervosa e fala que vai descer do carro e fica dizendo pra ele deixar ela descer do carro. Nate fala que é só ela procurar que ela vai achar o lugar de abrir a porta. A seguir, ela desce do carro revoltada e o youtuber deseja um bom dia e ela fala pra ele ir para aquele lugar da casa da mãe Joana.
Interesseira da Lamborghini. O vídeo começa com o Nair abordando essa jovem na calçada. Ele inicia uma conversa com ela perguntando onde fica o McDonald's aqui perto e fala que só tem apenas R$7 para pedir um lanche. A garota fala que na próxima esquina tem um McDonald's. O YouTube então fala que é novo na cidade e gostaria de fazer amizade com ela, porque achou ela uma mulher muito linda e pega na mão dela e se apresenta. A garota fala que ela é casada e não sai dando bola para qualquer criancinha na rua. Então, ele fala que ela já está mexendo em seu celular e não custa nada para ela passar o telefone ou seu Instagram para ele. Mas ela fala que não passa telefone para estranhos e diz que ele não faz o tipo dela e pede para ele não incomodá-la. Sendo assim, Nair se despede e vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher não resiste à Lamborghini e fala para ele: "Ah, meu Deus, esse é o seu carro?" Nair fala que sim e pergunta por quê. Então, ela pede desculpas por ter sido grossa com ele e fala que eles podem se conhecer melhor. Porém, Nair questiona e pergunta sobre o marido dela, e ele fala que não quer arrumar problemas para ele. A garota fala que o marido dela é caminhoneiro e trai ela direto e que ela está querendo dar o troco nele e já está quase se separando. Então Nair fala que estava brincando quando perguntou sobre o McDonald's e fala que quer almoçar no melhor restaurante da cidade e pergunta se ela pode almoçar com ele. Em seguida, ela topa e aceita o convite de Nair. Ele então chama ela para entrar na Lamborghini e depois que a mágica já está feita, a garota entra na Lamborghini e pega um bolo de dólares que estava no banco do carro e esconde dentro da sua bolsa. Lá dentro do carro, ele pergunta por que ela mudou de ideia depois que viu seu carro e pergunta para ela se ela mudou de ideia só por causa do carro de luxo. E ela fala que não, que ela resolveu ajudar ele porque viu que ele estava precisando de uma pequena ajuda. Depois de alguns minutos de conversa, ele fala que deixou $50 mil no carro e começa a procurar. E pergunta se ela não viu quando ela entrou no seu carro. Ela fala que não tinha nada no lugar que ela sentou. O YouTube pergunta se ela tem certeza e ela fala que sim. Então, nessa hora, Nair fala que ela é uma garimpeira de ouro e que ela é casada e aceitou sair com ele só por interesse na Lamborghini e fala que sabe que foi ela que pegou os $50 mil que estavam no banco e fala que as notas eram falsas e manda ela sair do carro porque ele não sai com interesseira. A garota fica sem saber o que dizer e sai do carro sem dizer uma palavra, porém acaba se dando mal. Interesseira da McLaren. O vídeo começa com o YouTube Florida Made abordando essa garota em uma espécie de pracinha. Ele chega nela e pergunta se pode chamar a polícia. Ela não entende nada e pergunta chamar a polícia por quê. Então ele diz a ela que ela acabou de roubar seu coração. A garota começa a rir da cantada do YouTuber e ele pergunta se a cantada foi boa e ela fala que sim. Então ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde que não. Ele então pergunta se ele é feio ou algo do tipo. E ela fala que não, que é porque ela não quer um relacionamento agora. Flórida então fala que ele só queria conhecê-la melhor e fazer amizades, mas a garota continua não dando muita bola para ele
e na maior má vontade fala que não está interessada. Ele fala para ela que ele ganhou muito dinheiro com sua empresa e quer aproveitar a vida agora do lado de uma pessoa bacana. Mas a garota não acredita no que ele fala e diz que ele já está atrapalhando. O YouTube pergunta se ela não pode pelo menos passar o seu Instagram. E ela fala novamente que não. E fala que se ele não for embora agora, ela vai chamar a polícia. Ele então fala: calma garota, não precisa disso, já estou indo embora e não vou atrapalhar mais. Então ele a deseja um bom dia e caminha até a sua McLaren. E é aí que a mágica acontece. A garota vê a burrada que estava fazendo e vem correndo atrás dele ao ver que o cara está de nave. Ela pergunta se o carro é mesmo dele ou se é alugado. Ele fala que ele tem os documentos do carro e que o carro é dele. O youtuber fala que não quer incomodá-la e não quer que ela chame a polícia para ele e fala que já está indo embora. A mulher pede desculpas por ter sido rude com ele e que ela não deveria ter agido assim. Então ele fala que aceita as desculpas dela. Em seguida, a garota pergunta com que ele trabalha para ter um carro de luxo como esse. Ele fala que tem uma empresa de supermercados e que ele é um dos acionistas e que agora ele já está milionário. Em seguida, ele convida ela para vir almoçar com ele e, inexplicavelmente, ela aceita o convite dele e entra na McLaren. Lá dentro da McLaren, depois de alguns minutos de conversa, ele fala para ela descer do carro, que ele precisa dizer algo a ela. Mas a garota fala que não quer descer do carro porque é muito confortável. Então ele dá a volta, abre a porta da McLaren e pede para ela descer do carro. Então ele fala que não vai sair com ela porque ela é uma garimpeira de ouro e ele não sai com interesseira e fala que ela perdeu sua chance quando o desprezou. A garota tenta convencê-la a dar uma chance para ela, mas sem sucesso ela vai embora. E depois ela, inconformada, ainda volta para tentar convencê-lo novamente a sair com ela. Porém, ele acelera o carro e deixa a interesseira falando sozinha. Interesseira da Ferrari. O vídeo começa com Kilo abordando essa jovem em um posto de gasolina. Ele pergunta como ela está e qual o seu nome. Depois dela falar o seu nome, ele fala que se chama Kilo e pergunta aonde ela vai com tanta pressa. E ela responde que está indo embora para sua casa. Então ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Sendo assim, ele pergunta por que ela estava andando tão depressa quando ele foi falar com ela e parecia que ela não queria falar com ele. E ela responde que não queria mesmo e ainda não quer falar com ele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas a garota é bem ignorante e fala que não e que ele já está enchendo a paciência. Então, o YouTube diz que tudo bem e caminha até a sua Ferrari. E quando a garota vê que a Ferrari é dele, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela pergunta se o carro é dele e demonstra total interesse pelo cara. E magicamente a garota passa o telefone para ele e fala que eles podem sair para dar uma volta. O youtuber fala que fica com vergonha quando vê uma garota bonita e que ele está com vergonha agora. A garota fala que ele não precisa ter medo porque ela não vai fazer nada com ele que ele não queira.
Em seguida, o YouTube pergunta por que ela não queria falar com ele no início e pergunta a ela se ele não faz o tipo dela. Ela fala que ficou com medo porque ele era um estranho, mas agora ela já viu que ele é um cara gente boa. Kilo então pergunta se ela não mudou de ideia só por causa da Ferrari. Ela fala que gostou do carro também, mas que se ele fosse muito feio, nem com uma Ferrari, ela ia querer sair com ele. Então, não foi só por causa do carro. Nessa hora, ele fala que vai mostrar o carro para ela e chama ela na frente do carro. Ele pergunta se ela gostou da Ferrari, e é claro, a garota fala que sim. Então, ele pergunta se ela gosta de carro rápido e ela fala que quer dirigir o seu carro. Então, o YouTube fala que eles podem sair para tomar uma bebida e depois irem para sua casa. A garota topa e pergunta por que eles não estão indo agora e estão perdendo tempo. Então, nessa hora, o YouTube fala que está gravando um vídeo para o YouTube e que ele faz experimento social e que ele caça garimpeira de ouro e que quando ele tentou falar com ela no início, ela foi muito rude e ignorante com ele, mas depois que viu sua Ferrari, ela mudou de ideia muito rápido e agora está interessada em sair com ele. Ele fala que ela é uma interesseira e que ele não vai sair com ela e que agora ela pode continuar andando rápido que nem ela estava andando, porque ele não sai com garimpeira de ouro. E fala pra ela que na Ferrari dele, interesseira não entra. A mulher fica muito sem graça e sai sem falar nada. E o YouTube a deseja uma boa noite e ela acaba se dando mal. Interesseira da McLaren. Começamos o nosso top 1 com o caçador de interesseira Nate iniciando uma conversa com essa bela moça. Ele pergunta se está tudo bem com ela e ela responde que sim, que está ótima. O YouTuber pergunta para onde ela vai e a garota responde que está indo para o seu carro. Então, ele pergunta o que trouxe ela no centro da cidade e ela fala que trabalha com produção e está terminando alguns trabalhos. Em seguida, o caçador Nate pergunta se ela pode passar o número e ela passa o número de telefone para ele. O YouTuber não perde tempo e pergunta se ela tem namorado e ela fala que ainda não. Então, Nate pergunta para ela se ela está procurando um namorado e ela dá uma risada e fala que está aberto caso isso aconteça. Em seguida, o YouTuber pergunta se ela já almoçou e convida ela para almoçar em um bom restaurante. Ela aceita o convite e Nate fala que eles podem ir no carro dele apontando o dedo mostrando a sua McLaren. Ela pergunta se o carro é dele e ele fala que sim e ela entra no carro. Dentro da McLaren, eles conversam alguns assuntos e o YouTuber pergunta o que ela gosta de comer. Ela fala que gosta de sushi e pergunta se ele come. Nate fala para ela que não gosta de sushi. Ela fala que eles podem escolher outra comida quando chegarem lá. Em seguida, Nate pergunta para ela o que ela gosta de fazer e ela fala que sai muito e está tentando moderar ultimamente. E é nessa hora que o funcionário do Nate chega, se passando pelo dono do carro e começa a dar o maior esporro no Nate, falando: mas que merda, Nate, de novo, não posso sair 5 minutos que você usa meu carro. Ele pergunta aonde o Nate arruma essas mulheres e Nate fala que só estava tentando impressionar a garota e que já ia devolver o carro. O cara começa a gritar com o Nate e manda ele sair do carro e fica irado com ele. A mulher fica constrangida e tenta apaziguar a situação. E em seguida, Nate desce do carro e a mulher desce junto com ele. O cara ainda fala que ela pode ficar, que eles podem sair para comer,
mas ela fala que não porque está com o Nate. O youtuber fala que não sabe porque ele estava tão nervoso e deve ser porque ele está tendo um dia ruim. A mulher fala que não precisa mentir que o carro era dele. Nate fala que só estava tentando impressioná-la, mas ela fala que não precisa mentir. Então ele pergunta se ele não tivesse o carro, se ela não iria conversar com ele. Ela fala que nem sabia que ele tinha o carro quando estava falando com ele. O youtuber responde que isso é verdade. Em seguida, eles caminham um pouco e Nate explica para ela que tudo era um teste para pegar a garimpeira de ouro, mas que ela passou no teste e não é interesseira. Ele fala que aprecia a atitude dela, explica que o carro realmente é dele e que aquele cara é só um funcionário dele. Ele dá um abraço nela e fala que gostou muito da atitude dela. E antes de ir pro top 2, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like que eu tô esperando. O vídeo começa com Joel abordando essa garota em um posto de gasolina. Ele tenta puxar conversa com ela, mas a garota o ignora. Ele pergunta qual o seu nome e tenta se apresentar, mas ela não tá nem aí pra ele. Então ele fala que vai ajudá-la a abastecer o carro, mas ela fala que não precisa. Em seguida, ele elogia a garota e pergunta se ela tem namorado e se é por isso que ela não quer falar com ele. A garota responde que sim, que o namorado dela é policial. Então Joel fala que ele não está aqui agora e pede para pegar o Instagram dela para eles conversarem depois. Mas a garota fala que ele já está incomodando e que ela não vai passar nada para ele. Na sequência, Joel pergunta se ele é feio ou algo do tipo. A garota fala que já disse que tem namorado e não o conhece, que ele é um estranho. Em seguida, a garota fala que não vai mais falar com ele. Então Joel se despede e vai em direção à Lamborghini. E é aí que a mágica acontece. Na hora que a loira vê que o cara está de nave, ela estica o pescoço e vai atrás dele, perguntando se o carro é dele. Joel confirma e fala que já está indo embora. Então ela fala que agora ele pode pegar o Instagram dela. Mas Joel fala para eles conversarem de novo, pergunta o nome dela e se apresenta. E depois de alguns minutos de conversa, agora a situação é outra. Joel pega tanto o Instagram dela quanto o seu telefone e nem parece mais que ela tem um namorado. Em seguida, Joel fala que ela parece que não é de Houston porque ela é diferente das mulheres da cidade. Então ela fala que é do Texas e Joel fala que é de Detroit. Joel pergunta o que ela gosta de fazer e quantos anos ela tem. Ela responde que tem 25 anos e que ela é um rapper e fala que gosta muito de cantar. Joel muda de assunto e pergunta se ela quer ir para casa dele. A garota topa e aceita o convite. Porém, Joel fala como que ela vai se ela tem um namorado. E ela fala que não tem problema, mas ele responde que não quer levar um tiro. A mulher fala que vai assegurar que isso não aconteça. Em seguida, ela fala que está tentando falar para ele as regras para sair com ela. Porém, Joel fala que ele tem a Lamborghini e que é ele que impõe as regras, porque é ela que está interessada em sair com ele e está vindo cavar ouro. Então, ele chama ela de interesseira e fala que não quer mais sair com ela. Então, a garota não aceita ser dispensada e entra no carro de Joel sem ele permitir. Joel fala que ela não queria nada com ele e só mudou de ideia por interesse. Ela tenta convencê-lo a ir com ele para sua casa, mas Joel não aceita e manda ela descer do carro.
Então Joel fala que está gravando um vídeo para o YouTube e que ela vai aparecer no seu canal. Então a garota desce do carro e vai embora irritada, porém acaba se dando mal. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele fala que ela está linda e pergunta qual o seu nome e se apresenta para ela. Então ele pergunta aonde ela vai tão bonita desse jeito. E ela responde que está indo no shopping para fazer compras para ela e seu namorado. Então London pergunta se ela realmente tem um namorado e ela fala que sim. Em seguida, London fala que é novo na cidade e gostaria de conhecê-la melhor. Porém, a garota fala que eles já se conheceram agora. London então pede para ela passar o telefone para eles conversarem depois e se conhecerem melhor. Porém, ela fala que na próxima vez que eles se encontrarem, quem sabe ela passa o telefone para ele. Porém, London diz que sabe que ela não quer passar o número para ele porque ela não está interessada e fala que ela pode ser sincera. Então, ela fala que tem milhares de mulheres na cidade e que ele pode conhecê-las. Mas London diz que ele gostou foi dela e pede para ela passar pelo menos o Instagram. Então ela fala que sim. London diz a ela que vai pegar o seu telefone no seu carro e caminha até o Corvette. E é aí que a mágica acontece. Então ela vai até ele perguntando se o carro é dele e London confirma que sim e pede para ela passar o seu telefone porque ele não quer o seu Instagram. E depois da mágica feita, ela passa para ele o telefone sem nenhuma dificuldade. Então, nessa hora, o YouTube fala que vai embora e talvez ligue para ela depois. A mulher, na mesma hora, questiona, perguntando se ele não quer sair com ela. Mas London fala que ela disse há minutos atrás que tem namorado. Ela fala que sim, mas isso foi antes e agora ela quer dar uma volta em seu carro. London fala que tem o número dela e que depois liga para ela. Mas ela acaba insistindo muito, e então London fala que ele respeita ela e não quer atrapalhar o seu relacionamento. A garota diz a ele que o namorado dela não liga para ela e que ele nem precisa saber que eles vão dar uma volta. Então, de tanto ela insistir, ele fala que ela pode entrar no carro. Dentro do carro, ele pergunta como é o relacionamento dela com o seu namorado. E ela diz que ele não é bem um namorado e é só um rolo que ela está tendo. Então, London fala que agora ele pode ficar mais tranquilo em saber que ela não tem namorado. Em seguida, London pergunta se ela não quer ir para a casa dele. Então, ela fala que aceita somente se eles começarem a namorar e ele bancar as compras dela no shopping. London então fala que tem uma câmera ali gravando para o seu canal no YouTube, onde ele caça interesseira, e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. London fala que ela não vai mais para lugar nenhum porque ele não leva garimpeira para sua casa. E que ela nem queria nada com ele e agora tá pedindo dinheiro mesmo sem eles terem nada. Então ele fala para ela descer do carro porque ele não namora interesseira. E ela desce do carro e acaba se dando mal. Começamos o vídeo com Naya abordando essa moça em um posto de gasolina. Ele começa uma conversa com ela e pergunta qual o seu nome e se apresenta. Ele fala que se chama Naya e é um prazer conhecê-la. Então ele pergunta de onde ela é e ela responde que é de Boston. E Naya fala que é de Houston. Em seguida ele pergunta quantos anos ela tem e ela fala que tem 26. O YouTube fala que ela aparenta ter 22 porque ela é muito bonita e parece ser mais jovem. E a garota agradece o elogio. Em seguida, Naya pergunta se ela tem namorado e ela responde que não.
Ele pergunta como a garota linda não tem um namorado e ela responde que não tá querendo dor de cabeça agora. Então o YouTube fala que ele não é assim, que ele é um cara muito gentil e agradável. Em seguida, ele pergunta qual é o Instagram dela e a garota soletra seu Instagram, mas ele fala que prefere que ela anote para ele e passa o telefone para ela. Ele fala que está fazendo muito frio aqui na cidade e que está precisando de fazer um pouco de calor porque ele odeia frio. A seguir, ele pergunta com o que ela trabalha e ela fala que trabalha num escritório de contabilidade. Nair fala para ela que ele é um empresário e tem várias empresas e chegou na cidade faz pouco tempo e não conhece muita gente. Ele fala que está de férias das suas empresas para relaxar um pouco a sua cabeça. Logo, ele pergunta se ela tem tempo livre para eles conversarem dentro do carro. A mulher responde que sim. Então, ele termina de abastecer o carro dela e fala que sua mãe fez um cavaleiro e que ele sabe tratar uma dama. Então, ele vai até o seu carro e ela pergunta se o carro é dele. Ele fala que sim e pergunta se ela gosta. E ela fala que é muito bom. O YouTube fala que esse é apenas um dos seus carros. Dentro do carro, ele pergunta quanto tempo ela saiu de Boston e ela fala que é desde maio. Então, Nair pergunta se ela gostou de Houston e se ela vê como uma segunda casa. Ela responde que não, porque quer viajar ao mundo e conhecer vários lugares. Nair então pergunta quanto tempo ela está solteira e ela fala que já tem 1 ano e meio. Ele pergunta o que ela está achando da vida de solteira e ela fala que está bom demais. Nessa hora, eles combinam de sair para comer alguma coisa e eles descem do carro para ela estacionar o carro dela em outro lugar para ela não tomar multa e ser rebocada. Então, Nair vai com ela até o seu carro e abre a porta para ela entrar. E ela agradece o elogio e fala que ele é muito gentil. Porém, quando Nair está indo ao seu carro, ele fica na dúvida se fala para ela que é uma pegadinha ou não. Então, ele vai até ela novamente e pede para ela descer do carro. Então, ele explica que ele é um youtuber e está gravando um vídeo para pegar garimpeiras. Porém, ela foi muito gentil e gente boa com ele e não foi interesseira. Então, ele fala que mesmo estando gravando, ele gostou dela e quer sair com ela. E fala para ela estacionar o carro dela para eles irem comerem no seu carro. O vídeo começa com Joel dentro da sua Lamborghini até que passa uma bela loira e Joel aborda ela chamando para vir até ele. Joel pergunta para ela de onde ela é e a garota responde que é da Austrália. Ele pergunta como é lá na Austrália e ela fala que lá é muito quente. Então ele pergunta para ela onde ela estava indo e ela responde que estava indo visitar uma amiga. Em seguida, Joel fala que o pessoal da Austrália deve comer bem e deve fazer academia, porque ela tem um corpo muito bonito e elogia a garota. A seguir, Joel pergunta se ela tem um namorado ou um homem. Ela demora para responder, mas fala que não. Então Joel fala: deixe-me falar na minha gíria. Há quanto tempo você está na cidade e por que você não tem um namorado? A garota o responde que está na cidade desde terça-feira e fala que terminou seu namoro já tem uns 6 meses. Em seguida, Joel pergunta o seu nome e ela fala que se chama Shelby. Então Joel se apresenta para ela.
Em seguida, ela fala que gosta de tirar fotos, então Joel a chama na frente do carro e fala que ela pode tirar fotos com sua Lamborghini. E ela pergunta se Joel vai tirar as fotos para ela, e Joel fala que é claro que os americanos são todos gente boas. Joel fala que nunca falou com uma australiana e fala que gostou dela e que ela é muito linda e pede para pegar o telefone dela, e a garota, muito simpática, acaba passando o contato para ele. Em seguida, Joel fala que está com fome e chama ela para sair para comer alguma coisa. E a garota aceita o convite de Joel e ele chama ela para entrar na super máquina. Em seguida, quando a mulher estava curtindo a Lamborghini, chega o verdadeiro dono do carro e fala para Joel que quer as chaves do carro porque ele precisa sair agora. E manda a garota sair do carro e fala para Joel que já era para ele ter devolvido o carro há muito tempo. Joel fala que ia devolver o carro assim que ele saísse com a garota. Então o dono do carro fala que não vai mais emprestar o carro para Joel e arranca a Lamborghini. E nem precisa dizer que o clima ficou muito tenso. Então Joel fala que aquele era o seu chefe e que aquele carro era dele. Joel fala que gostou dela e achou ela linda e achou que o carro poderia ajudá-lo e queria impressioná-la, mas que ainda está afim dela. A garota fala que não tem nenhum problema, que está tudo bem. Ela fala que o carro era legal, mas não faz diferença para ela. A seguir, Joel explica para ela, mostra a câmera e fala que estava fazendo um experimento social que ele está gravando para o seu canal no YouTube. Ele fala que ele faz vídeos para saber se a mulher vai ser uma Gold Digger, mas que ela passou no teste e que ela foi muito doce com ele e que ele gostou muito dela. Então Joel pede seus seguidores para segui-la no Instagram, já que ela passou no teste. E Joel termina o vídeo falando que vai fazer um convite para a garota para ela ir com ele para a casa de Joel. E Joel acabou mesmo levando ela para casa porque ele postou um vídeo novo com ela em sua casa.